Aí a gente dá aquele tempinho que é a formação de público, e aí a gente confere aqui, ó, pra ver se a gente já tá no ar. Não estamos ainda. Já estamos. Tá vendo? Boa noite, galera. Mais uma transmissão ao vivo, conforme prometido. Vamos entrar aqui com a nossa trilha escolhida por meu amigo Antonedson Pinto, que é a trilha dos dedinhos. E hoje a gente vai saber dos assuntos polêmicos de Tony. Inclusive, rolou outras perguntas que a galera quer saber aqui, viu? Que estava fora do script, mas como a gente vai falar de câncer de próstata, entre outras coisas, você sabe que a galera fala próstata, né? Câncer de próstata, entendeu? É o que nós vamos falar. A gente entra com a música de Aliana, que é os dedinhos, entendeu? Até a gente chegar no dedinho, ó. Mostra o dedo aí, velho. Eu sou pequena. Tony, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Mas, fora as brincadeiras, nós vamos falar de um assunto muito sério e a galera tá realmente preocupada. E tem uma galera, Tony, que não participa. Ela fica quietinha, só quer saber das coisas, não quer se expor porque não querem falar sobre o assunto, entendeu? Então, é uma coisa que a gente vai ter que atingir todos os públicos. E a primeira pergunta, fora do script, que eu quero te fazer, deixa eu botar a câmera aqui um pouco mais, que é mais você do que eu aqui. É o seguinte: homossexuais têm mais chances de ter câncer de próstata do que heterossexuais? De forma nenhuma. A orientação sexual do indivíduo e as práticas sexuais não implicam em nenhum tipo de aumento de chance de ter câncer de próstata. Não está elencado, né, entre os fatores de risco para câncer de próstata a prática sexual do indivíduo. Tá? O câncer de próstata ele tem bastante a ver com hábitos alimentares, né, a ingesta de alimentos muito gordurosos, principalmente de origem animal. Pode continuar. Todos os meus A ajustes idade aqui. também, né? Quanto mais velho o indivíduo, maior a chance de ele ter câncer de próstata. Existe hereditariedade também disso? Esse seria o último ponto, a questão de o indivíduo ter uma história familiar, né? Principalmente se o familiar teve o câncer de próstata antes dos 60 anos, então isso aumenta a chance para que, né, os filhos ali daquela pessoa que teve o câncer antes dos 60, ele possa vir a ter também câncer de próstata. Mas em relação à orientação sexual e às práticas sexuais, até hoje não se fala nada em relação a isso aí. Tony, descreva como é uma consulta com um urologista e que é feito esse exame para quem tem pavor da ideia de ir ao médico e saber como isso vai acontecer. Tem música romântica, é meia luz, como é que é isso, velho? Como você já bem sabe, Isaac, eu não sou urologista, né? Não é a minha especialidade, mas óbvio que durante a faculdade a gente acaba acompanhando, conhecendo, vendo como é a prática do urologista. E é uma consulta médica comum, o médico geralmente te faz uma série de perguntas, tá? Em relação, hoje em dia, à triagem para o câncer de próstata, o exame de toque, né, que existe um grande tabu aí em relação ao exame de toque, ele não é realizado logo na primeira consulta, né? Então, geralmente, o médico ele faz as perguntas que tem que fazer, né, e ele dá um pedido, quando o indivíduo assim deseja, do exame de PSA, né? PSA é a sigla para antígeno específico da próstata, que é uma substância produzida pela próstata e que pode ser detectada no sangue, no exame de sangue. Então, depois que o indivíduo faz esse exame de sangue, com o resultado ele volta à consulta, né, uma consulta de revisão, e aí o médico pode então proceder à realização do exame de toque na próstata, né? A próstata é um órgão que fica muito próximo do reto, né? Então ela pode ser acessada através do exame de toque retal, né? Então o médico ele obrigatoriamente ele deve calçar uma luva, né? O paciente ele pode não é na chapa, né? Não é na chapa, né? Ele vai calçar uma luva ali de borracha, de látex, uma outra luva que vai proteger tanto o paciente, né, quanto o próprio médico. Essa luva é colocada um lubrificante também, tá? E o médico, claro, o lubrificante ele diminui, né, qualquer desconforto que eventualmente possa haver. O médico Você não pode revelar o nome desse lubrificante que reduz desconforto, não? Pode ser qualquer lubrificante, pode ser o próprio KY. O médico costuma usar muito a lidocaína em gel, que além de ser um anestésico, ele também lubrifica, né? Então depois disso o médico ele introduz, né, o dedo, a parte inicial do dedo, não é o dedo inteiro, nem a mão inteira, né, para aqueles que estão
mais temerosos aí, ele introduz uma pequena parte do dedo, geralmente é o dedo indicador, tá bom? E aí, logo na entrada ali, passando o orifício anal, ele consegue sentir, né, a protuberância da próstata. Tá? Então esse exame geralmente é um exame indolor, né? Não gera grandes desconfortos e é um exame rápido também. Tá? Vira viado, Tony? Eu tô falando o que a galera tá perguntando, hein, velho? Não, claro que não, é óbvio que não, né? Hoje em dia já tá mais do que esclarecido aí para o mundo de uma maneira geral que homossexualidade nada tem a ver com o exame médico, né? Antigamente a homossexualidade era considerada doença, depois virou uma opção. Hoje em dia a gente sabe que é uma orientação, ninguém escolhe ou ninguém vira, né? Por assim dizer, viado ou homossexual. Mas né? eu vou lhe fazer uma pergunta muito delicada dentro do exame, que chegou pra mim também. Olha só, eu fiz o exame de toque e quando o médico tocou a minha próstata, eu tive... Isso é normal? E esse é o medo. É normal. Olha o medo. Isso não implica, né, o fato de ter havido uma ereção, não implica que o indivíduo seja homossexual e não implica que o indivíduo nem tenha sentido algum tipo de excitação sexual por aquilo ali. O ânus, bem como a genitália, tanto masculina quanto feminina, eles têm uma inervação bastante comum. Né? Essa inervação ela sai das fibras mais inferiores, né, que partem da medula, né, as fibras que saem da região sacral da medula, e muitas vezes a estimulação de qualquer parte dessas aí pode gerar uma resposta em outra parte. Então, o fato de ter havido uma estimulação numa parte e havido uma resposta na outra, né, a introdução do dedo através do ânus e uma ereção, isso não implica nem que o indivíduo é homossexual, nem que o indivíduo teve prazer naquele exame, mas simplesmente é uma resposta fisiológica do corpo. Muito bom. Agora, parece que as pessoas elas estão achando que os casos de câncer, de forma geral, estão aumentando. Isso é uma verdade? Existem alguns fatores de confusão quando a gente afirma que a incidência de uma doença está aumentando ou não. Nos casos de câncer, e isso não só câncer de próstata, mas câncer de uma maneira geral, um grande fator que causa confusão é em relação à idade. O câncer, ele, de maneira geral, né, embora haja exceções, ele é uma doença que tem a ver com a idade. Quanto mais velho o indivíduo, maior a chance de ele ter câncer. Isso porque o câncer, hoje, ele é considerado uma doença imunológica. Né? Ou seja, todos os dias nós geramos no nosso corpo milhares de cânceres. O que faz com que esses cânceres não cresçam, não evoluam, é um sistema imunológico competente, capaz de destruir essas células. À medida que o indivíduo envelhece, ele perde simplesmente ou diminui a capacidade de destruir essas células, porque o sistema imunológico, como todo o resto do corpo, vai enfraquecendo. Então, por isso que a incidência, a chance maior do indivíduo ter câncer... E é como prevenir isso, segurar isso? É com o aumento da idade. A única chance de prevenir o envelhecimento é morrendo jovem. Não, prevenir a doença. Há como prevenir isso? Não. O envelhecimento vai chegando, vai causando mesmo essa possibilidade do câncer. Então, ainda sobre a questão do aumento da incidência. Então, como a nossa população ela tem envelhecido por conta de melhores condições de vida, melhores atenções por parte da medicina, como a expectativa de vida aumentou, logo isso implica que mais pessoas mais velhas tenham câncer. E também o que o que faz parecer que aumentou o número de casos também é a facilitação dos métodos de diagnóstico. Então hoje se faz muito mais diagnóstico do que há 50, do que há 100 anos atrás. Então as pessoas sabem, olha, eu sei que fulano morreu de câncer de próstata, e antes não se sabia. Então isso dá uma impressão de que houve um aumento. Antes era um troço, né? Fulano teve um troço. Morreu de que? Não sei de que morreu. Eu tava bem, do nada, tava sentindo dor em algum lugar e de repente morreu. E hoje a gente geralmente consegue fazer diagnósticos aí bastante precisos. Beleza. Agora, Tony, hereditariedade também conta nesse caso? Ou só a idade? Hereditariedade conta? É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. É uma mistura de tudo. Se você tem caso na família, né, você tem uma chance maior de que você venha a ter. E a hereditariedade, ela não implica só genética, né? Então, por exemplo, se você teve um pai, por exemplo, que teve câncer de próstata, é claro que ele passou os genes dele para você, e os genes podem ter alguma coisa defeituosa. Mas, por exemplo, os pais, eles têm um hábito alimentar. Então, à medida que ele passa o hábito alimentar para o filho, então se o pai, por exemplo, ele tem o hábito de comer comidas muito gordurosas de origem animal,
Então, o filho pode aprender esse hábito também, e como esse tipo de alimentação ele pode vir a implicar num pequeno aumento da incidência de câncer de próstata, o filho também pode herdar isso, mas não da genética, mas sim pelo hábito que ele aprendeu, que ele adquiriu na família. Sim. Você já falou de alimentação, eu ia falar de refrigerantes. Existe alguma relação refrigerantes, aumento do consumo de refrigerantes com câncer? Especificamente refrigerantes, não. É claro que uma alimentação saudável, né, então o indivíduo comer frutas, cereais, ter bons hábitos de vida como atividade física, né, tudo isso diminui a chance de maneira global de todos os tipos de câncer. Tá? Mas não tem um alimento específico, né, como o refrigerante, por exemplo, não está implicado diretamente, né, na incidência de nenhum tipo de câncer em particular. Então a Coca-Cola tá liberada, né, velho? Coca-Cola tá liberada. A Coca-Cola, na verdade, ela tem outros malefícios, né? Por exemplo, a Coca-Cola escurece o dente, né? Mas hoje em dia, cada vez mais, antigamente existia uma recomendação, olha, não tome refrigerante porque faz mal pro estômago, mas são informações que tem mais a ver com hábito do que propriamente com a evidência científica de que o refrigerante promova algum malefício. Duas coisas se sabem sobre o refrigerante, que ele pode desmineralizar os ossos, né, por conta da quantidade de ácido que tem, e também escurecer os dentes, né? Então isso é uma coisa que de verdade acontece. Certo. Tony, câncer de mama. As mulheres têm incidência muito grande de câncer de mama. Isso tá ligado também a alguma coisa? É a mesma explicação que você deu para a próstata? O câncer de mama, ele tem muito a ver também mais com a hereditariedade, tá? Então hoje já se sabe que a genética, existem genes, né, absolutamente relacionados à incidência do câncer de mama. Né? Então, por exemplo, a gente tem um caso aí de uma famosa, né, que é a atriz Angelina Jolie, que ela detectou, né, a presença desses genes defeituosos para o câncer de mama numa triagem, e ela optou por tirar tanto o câncer tanto as duas mamas quanto por retirar também os ovários. Né? Uma medida extrema, mas é uma coisa que de certa forma faz sentido, porque o gene, né, mulheres que têm esse gene, né, é um gene chamado BRCA, elas com certeza terão em algum momento da sua vida o câncer de mama. Então é um fator forte, é a genética nesses casos aí. O uso de hormônios, né, de alguns tipos de hormônio por tempos muito prolongados também podem propiciar aí o desenvolvimento de cânceres de mama que estão incipientes, que estão surgindo. Tony, homem não gosta de médico, né? De ir ao médico. É uma coisa que só se vai quando se sente alguma coisa, quando se está nas últimas. O que você diz pra essa galera, velho? Não gosta, realmente é uma cultura da gente, não ir ao médico, ir quando sente alguma coisa. Mulheres acho que procuram mais, né? Sim. Estão sempre prevenindo. Existe formas do homem se cuidar sem ir ao médico? Entendeu? Para que ele não precise tanto, já que não se gosta, que é uma coisa cultural que a gente não vai conseguir mudar, entendeu? Muita gente resiste a ir ao médico, e muita gente às vezes vai ao médico demais, né? Tem pessoas que são um pouco tolerantes a qualquer tipo de agravo à saúde. Então tem uma febre, às vezes detectou a febre ali no primeiro momento, vai ao médico, e às vezes o médico somente com a febre não tem elementos para fazer um diagnóstico. Então a gente tem os dois opostos, tá? Então, de maneira geral, bons hábitos de vida, eles sempre ajudam, né? Então, uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Alimentos que não envolvam fritura, né? Alimentos que não envolvam excesso de gordura, né? Principalmente gorduras de origem animal. Alimentos industrializados, né, não são considerados alimentos saudáveis. Então, alimentação que vem da natureza, de maneira geral, frutas, cereais, legumes, né? Alimentos crus são bastante interessantes, mas também alimentos cozidos. Tá? Então, essa é considerada uma alimentação saudável. Né? Dietas restritivas, olha, eu não vou comer nada de açúcar, eu não vou comer nada de gordura. Isso aí não ajuda muito, né, e pode levar a outros tipos de distúrbio. Então, a alimentação balanceada, com um pouquinho de cada dos tipos de nutrientes, um pouco de proteínas, de carboidratos, de gorduras, é bom. Né? Evitar excesso de álcool, né? Abolir por completo o hábito do tabagismo. O tabagismo por si só, ele aumenta a incidência aí de inúmeros tipos Você está incluindo nisso aí a maconha? A maconha ela ainda não foi relacionada, pelo menos até onde eu sei, a, por exemplo, os mesmos tipos de câncer que o tabaco promove. Tá? Ela pode levar a outros tipos de malefício. Né? Já se sabe também que a maconha tem alguns usos medicinais. Tá? Por exemplo, os
Em alguns casos de doença, né, ela pode ajudar aí, tem estudos estão começando nesse sentido. Em alguns lugares já há o uso medicinal da maconha, tá? Mas a maconha ainda hoje não é um hábito recomendado pelos médicos como fazendo parte de uma vida saudável. Tá? Ainda é considerado uma droga ilícita, tá? Então não é uma coisa recomendável. Certo. Agora, Tony, existe uma outra coisa que nós queremos saber. Você falou de alimentação saudável. Nas coisas saudáveis existem os chás da natureza, que são tradições de pessoas antigas, pessoas do interior, que usam como uma medicina alternativa. Eu queria que você traçasse um paralelo entre medicina alternativa, que são chás naturais, e outras formas de se tratar doenças, e remédios farmacêuticos. Existe um impasse entre essas coisas. Eu posso só fazer meu tratamento de forma natural? Essa é uma discussão antiga. Muitas das drogas que a gente usa hoje, ou elas vieram propriamente de plantas, de produtos da natureza, né? Plantas, animais também, ou elas foram fabricadas usando como modelo substâncias, né, que foram encontradas na natureza. Tá? Ou são as próprias substâncias, ou são derivados dela. Tá? Então, as plantas, elas têm, de fato, um poder medicinal. Elas contêm substâncias que fazem efeito sobre o nosso corpo. Existem alguns extratos de planta que são usados de maneira terapêutica, né, para tratar algumas condições como depressão, hipertensão, distúrbios de coagulação, né? Mas o grande problema que o médico, de maneira geral, vê com os extratos de plantas, as drogas fitoterápicas, como elas são chamadas, é que as substâncias, elas não são isoladas. Então, quando eu dou um extrato de vegetais, um remédio fitoterápico para alguém, eu estou dando uma série de substâncias as quais eu não conheço todas, né? Então, eu posso ter tanto efeitos benéficos por parte de algumas substâncias, como eu posso ter efeitos maléficos por parte de outras substâncias. Tá? A droga, como o Zaka falou, farmacêutica, aquela que vem somente uma droga por comprimido, ela nos garante uma precisão maior. Né? Eu tenho um projétil, uma bala, por assim dizer, que está mirando em um alvo mais específico. Então a minha chance de ter um sucesso maior com uma dose menor daquela substância e menos efeitos colaterais, ela é maior. Eu estou mirando com uma precisão melhor quando eu uso uma droga fabricada ou sintetizada ou isolada pela indústria farmacêutica, né? Do que se eu estiver usando uma planta, um vegetal, um chá, né, que agrega ali uma série de substâncias. É verdade que médicos recebem de laboratórios para defender os seus remédios? Isso é verdade, mas isso não é uma prática recomendável e nem aceita pelos conselhos regionais, que o médico ele se beneficie financeiramente de nenhuma forma por parte de laboratórios. Tá? Então, claro que, como em toda profissão, né, existe gente que faz o que deve fazer, gente que faz o que não deve fazer. Tá? E existe uma lei, né, existem patrocínios, né, que as empresas farmacêuticas dão, isso não se constitui em ilegalidade, mas o médico ele é obrigado a declarar. Né? Então, por exemplo, o médico ele é consultor de uma empresa, da indústria farmacêutica X. As indústrias costumam contratar médicos para fazer consultorias a respeito de assuntos diversos relacionados aos produtos que eles vendem. Então, se esse médico ele vai, por exemplo, fazer uma palestra sobre um tema qualquer num congresso, ele é obrigado a declarar que é financiado, que é contratado daquela empresa tal. Porque isso aí ajuda as pessoas a verem que qualquer comentário da parte dele em relação a uma droga que eventualmente ele esteja ali comentando, pode ter aquele viés ali, porque o médico está vinculado de alguma forma à empresa. Uhum. Tony, outra coisa. O que você, como médico, acha do aborto? Como médico, né, o aborto ele é considerado ilegal no Brasil. Né? Então o médico ele não pode fazer o aborto, né, praticar o abortamento, a menos que haja ali uma determinação judicial. Né? Poucas são as causas aí de aborto, né, que são autorizadas aí pela justiça. Fora essas poucas causas, o médico ele não está autorizado a fazer aborto. É uma coisa que ainda
é contra a lei. A mulher não pode simplesmente chegar no médico, olha, eu estou grávida e eu quero fazer um aborto. Né? Essa questão do aborto, né, isso é o que diz a lei. Né? Enquanto uma questão ética, ainda é uma questão que divide os médicos, na verdade, como divide a população. Há pessoas que acham que as mulheres devem ter o direito de decidir se abortam ou não, e há outras pessoas que consideram isso um assassinato. Né? É uma velha discussão, tá? A gente está longe, nunca vai chegar a um consenso sobre isso aí, tá bom? Mas existe hoje em dia um grande movimento aí de pessoas que estão a favor, né, de que se legalize o aborto, com vários argumentos a favor disso. E existe também a contrapartida de pessoas, né, com pensamento mais conservador, também com seus inúmeros argumentos contra essa legalização. Né? Tecnicamente falando, é simplesmente retirar um feto de uma mulher e ela segue naturalmente? É só isso? É um procedimento cirúrgico comum? É um procedimento cirúrgico rápido, né? É feito sob anestesia, então nos lugares, né? Quando chega, por exemplo, o procedimento médico para fazer um aborto, ele é o mesmo que para fazer uma curetagem de um feto morto. Né? Não muda praticamente em nada. Então, você chega uma mulher lá... A diferença é que o feto está vivo, né? A diferença é que o feto está vivo. Então, você chega uma mulher no hospital com a autorização judicial para fazer um aborto, o procedimento é basicamente o mesmo de uma curetagem. Só que o feto, ao invés de estar morto, o feto vai estar vivo. Tá? Então é um procedimento indolor, né? Quando feito em mãos competentes, né? Com um médico especialista em ginecologia e obstetrícia, né? Sob os cuidados também de um médico anestesista, é um procedimento que, de maneira geral, ele é seguro, né? Não acarreta risco de vida imediato para a mulher. Diferente do procedimento que muitas vezes é feito aí em clínicas clandestinas por pessoas que não têm a habilitação adequada, né? Ou até mesmo, muitas vezes é feito por curiosos na própria casa da mulher. Então isso aí pode acarretar realmente em hemorragias graves, em risco de vida. Mesmo o abortamento ele realizado em mãos competentes, ele também acarreta um pequeno risco de complicações a longo prazo. Né? Então, infertilidade, perfuração uterina, hemorragias severas. Né? A mulher que se submete ao procedimento do abortamento, né? Ela não está isenta desses riscos, mesmo em mãos competentes. Tá? Mas é claro que em mãos, em pessoas leigas, em pessoas que não têm a competência, não estudaram para isso, isso aí pode realmente, com muito mais facilidade, se tornar uma catástrofe. Certo. Tony, existe gordura saudável? Existem pessoas gordas saudáveis? Ou toda gordura ela é perigosa? A obesidade hoje ela é considerada uma doença. Né? Então, o método mais comum de se medir a obesidade de uma pessoa se chama o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea ele é calculado dividindo-se o peso da pessoa pela altura elevada ao quadrado. Então você pega o peso, né, pega a altura, multiplica por ela mesmo e pega o peso e divide por esse valor. Você vai achar aí o valor chamado índice de massa corpórea. Quando o valor índice de massa corpórea dá acima de 30, o resultado dessa conta é acima de 30, disse que o indivíduo é obeso. Isso aí já por si só já é considerado uma doença. É claro que a obesidade em si ela pode trazer junto consigo uma série de outros problemas. Então pode trazer hipertensão, pode trazer a resistência à insulina, que é uma forma muito inicial, né? A forma pré-diabetes. Né? Pode trazer aumento das gorduras no sangue, os triglicérides, o colesterol. Né? Então ela pode acarretar, pode aumentar a chance de ter infarto, de ter derrame, de ter apneia do sono. Né? Então tudo isso pode vir junto com a obesidade, mas pode não vir também. Existem pessoas obesas que elas não têm nenhum outro problema de saúde, mas a obesidade em si, por acarretar um aumento de mortalidade a longo prazo na vida do indivíduo, ela é considerada uma doença. Então não é só uma questão estética, é uma questão de saúde mesmo, né? Não é só uma questão estética, é uma questão de saúde a curto e a longo prazo também. O aumento de AVCs e infartos está se dando pelo estilo de vida que estamos vivendo. Existe alguma forma de evitar isso? Ou de, por exemplo, pessoas que moram sozinhas, como elas podem perceber que isso pode estar acontecendo? As doenças cardiovasculares, ela tem muito a ver com o grau de desenvolvimento do país, né? Então, os Estados Unidos são líderes nisso aí, né? E no mundo inteiro as doenças cardiovasculares são líderes em matar as pessoas.
O Brasil, ele vem passando por uma transição nesse sentido. Nós éramos um país, como todo país subdesenvolvido, que tinha um perfil de doenças com maior incidência, as doenças infecto-parasitárias, né? Verminoses, pneumonias, etc. E estamos mudando esse perfil de uns anos para cá. Né? Então, estamos nos tornando um país que as pessoas também têm doenças cardiovasculares. E óbvio que isso tem a ver aí com os hábitos que a pessoa leva na vida. Então, hábitos como uma alimentação ruim, muito rica em carboidratos, muito rica em gorduras, né, em frituras, em alimentos de origem animal, hábitos como o tabagismo, o sedentarismo, né, que é a falta de exercício físico no dia a dia, o tabagismo já citei, né? Citou. Mas vale a pena falar de novo, o tabagismo, tá? O ritmo de vida estressado, tudo isso concorre para que em algum ponto da vida o indivíduo possa vir ter um evento como um infarto ou um derrame. O que se pode fazer para evitar esse tipo de acometimento à saúde é levar um estilo de vida mais saudável, alimentação saudável, com menos gorduras, evitar o tabagismo, evitar excesso de bebida alcoólica, praticar atividade física regularmente, não é fazer uma vez na vida e outra na morte, tá? Tentar levar um ritmo de vida menos estressante, coisa do lugar onde a pessoa vive e do tipo de profissão que a pessoa desempenha, né? Mas é uma questão de sobrevivência. Anderson Alves, querido, depois você assiste a entrevista que ela vai ficar alocada no meu Facebook, que ele disse que tá acabando o tempo dele da Lan House, ele tá lhe vendo, emocionado. Mas você pode depois conferir o restante, amigo. Fica alocado no Facebook. Um abraço, Anderson Alves. Sim, Tony, desculpa, é porque ele disse que tá acabando o tempo dele, ele tá gostando e tá acabando. Pois é. Tony... Então, retomar hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física, boa alimentação, não fumar, né? E evitar excessos de bebida, de estresse, tudo isso diminui as chances da pessoa ter eventos coronarianos ou cerebrovasculares. Tony, depressão é frescura, velho? Não, de forma nenhuma. A depressão, ela não é simplesmente uma tristezinha ou uma birrinha que a pessoa de repente desenvolve. Assim como o coração adoece, o fígado adoece, o pulmão adoece, o cérebro ele também adoece. Né? Então a depressão ela é um desbalance, né? Ela é um desequilíbrio químico do cérebro. Né? Então a função normal do cérebro ela é mantida através do funcionamento dos neurotransmissores, né? Que são substâncias químicas que conduzem bem as nossas emoções. Uma vez que há um desequilíbrio na produção, na liberação, no trânsito dessas substâncias, o cérebro pode vir a ser acometido por essa doença que é chamada de depressão. É hereditária também? Pode ter a ver com fatores hereditários, sim. Exposição a substâncias químicas? Sim, também. Usuários parece que é um complexo, né? Pessoas que têm uma tendência à depressão, elas também têm uma tendência ao vício, que também é uma doença, né? Está ligado à superinteligência? Inteligência demais Até onde eu sei, não tem a ver excesso de inteligência, até porque até hoje é um pouco difícil de definir a inteligência e o excesso de inteligência. Né? Então não tem muita relação com a depressão. Certo. Tony, outras síndromes têm aparecido e as pessoas têm se preocupado, né? Até porque elas nem conhecem o que é isso e não sabem como prevenir. Síndrome do pânico é frescura? É viadagem? Não, também não. A síndrome do pânico também é uma doença psiquiátrica, né? A doença do pânico bem documentada, né? Com sintomas específicos, sintomas inclusive físicos, né? A doença do pânico ela não é somente emocional, ela traz em si a expressão no corpo, o coração fica acelerado. Tem algum evento que desencadeia isso nas pessoas? Pode. Tipo, um assalto no ônibus, aí eu fico assustado e começo a não querer mais entrar em ônibus com medo disso? Mais ou menos isso assim? Aí tem mais um outro nome, né? Isso aí tem mais a ver com estresse pós-traumático, né? Depois de um determinado evento traumático, você começa a desenvolver, frente a situações parecidas que possam levar ao mesmo desfecho, uma série de reações corpóreas também. Coração acelerado, mão suando frio, respiração rápida, né? Então a sintomatologia ela até é um pouco parecida com o pânico, né? Mas o pânico muitas vezes ele não tem uma causa definida, um fator desencadeador definido. Existem curas para essas doenças? Sim, já existem tratamentos muitas vezes à base de medicação,
né? E também a base de psicoterapia, que são bastante eficazes aí para tratar um bom número de doentes que são acometidos. Agora sim, velho, eu tô frequentando uma igreja e o pastor disse que se eu tiver fé, eu posso ser curado pela minha fé. O que você acha disso? A fé, ela cura, né? Então, se o indivíduo ele acredita, ele pode vir a obter a cura de pequenos males, né? Pela fé, tá? Me explico. Muitas das doenças que a gente tem, muitas vezes, estão apenas dentro da nossa cabeça. São as chamadas doenças psicossomáticas. É claro que pode haver manifestações no corpo, mas muitas delas têm uma origem nas nossas emoções, dentro da nossa cabeça. Então, uma vez que o indivíduo ele tem uma motivação pela fé, né, ele pode vir até, posso falar, uma autocura, né, por uma modificação na sua maneira de pensar, nos seus sentimentos, nas suas emoções. A cura do câncer pela fé, isso até hoje não foi documentado. Então, como não existem evidências de que houve cura de doenças mais sérias, né, pneumonia, né, infarto, derrame pela fé, a gente não pode dizer que existe cura pela fé. Comprovada. Não existe, então você está falando de coisas imaginárias. Por exemplo, algo que eu criei e eu mesmo destruo. Imaginário não seria um termo correto, porque para quem está sentindo certas coisas, não é tão imaginário, por exemplo, a doença do pânico, né? Então, para quem tem a doença do pânico, a doença é muito real. Não é uma doença imaginária. Apesar de ser uma doença com origem na mente, ela é uma coisa que incomoda, pode levar a um grave prejuízo social para o indivíduo. E muitas vezes o papel de um padre, de um pastor, né, psicólogo, às vezes modificando certos tipos de pensamento do indivíduo, pode levar ali a uma melhora, uma recuperação daquele quadro ali que tem uma origem muitas vezes emocional. Sim. É isso aí, Tony. Nosso papo está chegando ao fim, mas ainda tem algumas perguntinhas. Vem entrar um pouco na sua parte artística, né? Que eu queria mostrar esse outro lado seu, para as pessoas terem traçarem um perfil seu. Mas antes eu queria lhe fazer uma outra pergunta. A pobreza está ligada a doenças? Existem doenças que vêm da pobreza? Sim, a pobreza ela é uma mazela que está ligada à condição de saúde, né? Então, primeiro, a pobreza ela está relacionada a condições precárias de vida do indivíduo. Então o indivíduo ele vai morar num local que não tem um saneamento básico adequado, ele não tem um esgotamento sanitário, sistema de água encanada adequado. Então tudo aquilo ali pode levar a doenças que o indivíduo vai contrair do ambiente, né? Diarreias, né? Doenças do tubo digestivo pela ingesta de água contaminada, de alimentos contaminados, né? A pobreza ela também implica geralmente um baixo acesso aos sistemas educacionais. Então o indivíduo ele não tem acesso a boas escolas, logo ele também não terá acesso a informações que o ajudariam a prevenir determinadas doenças, né? Não teria acesso de maneira geral à informação. E por fim, uma última coisa que eu posso acrescentar é que a pobreza ela também pode limitar o acesso do indivíduo como usuário aos sistemas de saúde. Então muitas vezes que poderia ser facilmente resolvida com medidas primárias, ela pode evoluir para quadros mais graves e implicar a necessidade de que o indivíduo necessite de tratamentos mais invasivos e, por que não dizer, mais caros para o sistema, né? Então, pobreza está relacionada de várias formas a agravos à saúde. Agora, olha só, tem muitos adolescentes vendo você aqui, meninos e meninas. Um adolescente tem 14, 15, 16 anos, não tem muita explicação na família, não tem muita conversa com os pais. Como é que esses jovens podem cuidar do corpo deles? Quais são os cuidados que eles têm que ter? São pessoas que não têm muita informação, entendeu? Entendi. Tem um acesso à internet, mas às vezes não conversa sobre sexualidade, não conversa sobre o corpo, as mudanças que acontecem no corpo, não entendem de hormônios, não sabem, por exemplo, o que é um prepúcio no pênis, né, que se tem que fazer uma cirurgia ou não. O que é que você diria para essa galera que está nos vendo e que tem esse perfil? A arma para todos esses questionamentos aí é obter informação. Muitas vezes os pais às vezes podem não ter a informação necessária para transmitir de maneira adequada. A internet está aí para ajudar, né, a disseminar informação, mas a gente sabe também que muitas vezes existem informações falsas, né? A internet ela é um mar aberto, tudo pode estar ali, né? Informação pode ser buscada em várias fontes, né? Profissionais de saúde podem ser fonte interessante de informações, né? Se for alguma coisa relativa a doenças, até mesmo a sexualidade. Professores, né? Podem ser fontes
interessante de informação também, né? Por serem pessoas que passaram já por uma faculdade, né? Que tiveram acesso a uma gama maior de informação. Essas pessoas podem servir como transmissoras, como multiplicadoras do conhecimento, né? E buscar essa informação. Hoje em dia é muito fácil, né? Está cada vez mais fácil o acesso a todo tipo de informação. Isso aí, então cada um corre atrás do seu, né? Com A gente certeza. fica na internet fazendo nudes, fazendo um monte de coisa e não corre atrás de saber o que. Aí depois corre pra casa de algumas pessoas erradas pra perguntar coisas erradas e acaba tendo uma informação errada, né? Exatamente. Então a informação correta pode ser adquirida, basta se querer. Mas assim, muitas perguntas, muitos comentários que a gente vai ler daqui a pouco sobre o que você está falando. Eu quero falar um pouco sobre essa sua incursão no teatro, que foi os Donzelos. Para quem não sabe, os Donzelos Anônimos, que foi uma banda maravilhosa, uma banda teatro, né? Não sei mais nem definiu o que era os Donzelos. Tony é um dos integrantes dos Donzelos. E antes da nossa transmissão, a gente estava falando sobre isso, sobre a volta dos Donzelos, né? Para que quem não viu, visse. Tony, como foi para você entrar no mundo artístico? O que você queria lá, velho? Mas, Você procurava o quê? Eu não estava procurando nada, na verdade. Eu não queria nada. Foi uma coisa que simplesmente aconteceu na minha vida. Desde 92, né, quando eu estava ainda na 8ª série, eu sempre tive um interesse por coisas artísticas, né? Uhum. Então, eu aprendi a tocar violão, né? Então, depois veio essa questão do teatro, depois dos Donzelos Anônimos, ainda veio uma questão relativa à dança. Então, eu sempre gostei de ter alguma coisa artística aí, Que você faz como permeando a minha vida. como um hobby? Que eu faço como hobby. Os Donzelos acabou... As Donzelos não foram tão hobby assim, não foram tão hobby, exatamente. Acabou a coisa ganhando uma proporção que acho que talvez nem mesmo a gente esperava, né? Então, foi uma coisa meio casual, a gente se conheceu aqui na Cidade Baixa, no Maitá, ficamos amigos, tivemos aquelas ideias, né? Que na verdade, quem teve mais as ideias foi o Márcio e o Alan Miranda, né? E estava precisando de gente para ajudar ali a compor, a tocar instrumento. E a gente se conheceu e acabou a coisa evoluindo. E a gente acabou apresentando uma escola de teatro e colocando esquetes do teatro aí no meio das nossas apresentações. E a coisa acabou ganhando uma proporção, né? Que acho que, né, não foi também uma repercussão tipo Rede Globo, né? De televisão. Sei. Mas acho que aqui em nível local... Porque também naquela época nós não tínhamos os meios de comunicações como temos hoje. Talvez senão se a gente vocês tivesse... teriam... Talvez se nos anos... A internet estava começando, né? Isso. Talvez se em 98, 2000 a gente tivesse a facilidade de internet que a gente tivesse hoje, talvez tivesse bombado mais, né? Mas, de qualquer forma, foi uma repercussão interessante em nível local aqui na comunidade artística de Salvador, né? E foi uma experiência bastante enriquecedora que certamente marcou minha vida aí para sempre, né? Então você falou que você passou pela música, pela dança, Isso. pelo teatro também, né? Isso, exatamente. Foram passeios interessantes. Sim. E hoje o que você faz relativo à arte? Você tem feito alguma coisa ou você está só dedicado mesmo à medicina? Levando em conta que medicina é um pouco de ciência, um pouco de arte, talvez eu possa falar isso, mas hoje eu E hoje estou você um vive pouco onde? afastado. Hoje eu moro em São Paulo, né? Uhum, E trabalho lá. sei. Então a medicina tomou conta de tudo, A né? medicina tomou conta de praticamente meu... Fora, né? O que você estava fazendo na Disney, bicho? Ver Mickey Mouse foi? Passeando, né? A gente Porque trabalha... ele é assim, ou ele tá com um tubarão do lado, ou ele tá com Mickey, entendeu? A pessoa não entende. É do extremo ao outro, né? As viagens hoje são uma parte muito importante da minha vida, né? Eu tenho uma vontade muito grande, uma curiosidade muito grande de conhecer o mundo como ele é, né? De ver as coisas como de fato elas são. É uma meta o mundo? Ao longo da minha vida aí, eu pretendo conhecer o máximo de lugares e países que o tempo, a energia e as condições financeiras permitirem. Interessante. Além de ser um hobby, né? Eu esqueci disso de falar. Hoje eu tenho um hobby que é a fotografia, né? Que eu massa. aprendi a fotografar, fiz 2 cursos de fotografia, comprei uma câmera semi-profissional. Não sou profissional, não ganho sim. dinheiro com isso. Minhas fotos não vão para National Geographic, mas eu consigo ter prazer em fotografar coisas diferentes né? Mostrar em nível não profissional no Facebook as minhas fotos. O papinho do Donzelos também foi assim, viu? Também no teatro, né? Mas é isso aí. Então vamos para o nosso segundo bloco. A gente já passou até 10 minutos dele, que é o bloco da galera, né? O que é que a galera quer saber, quer perguntar para você. Eu já vi aqui as coisas, já dei uma lida em algumas coisas aqui. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Essas coisas ao vivo feitas em comunidade, meu Deus. As coisas aqui, não, eu não baixei o áudio. Peraí, deixa eu cortar o áudio aqui.
Bárbara Virgínia Vasconcelos. Esse nome te faz lembrar de alguma pessoa? Ele foi pra Camaçari e não volta nunca mais. Voltou, viu, Bárbara? Tá aqui com a gente. Mas aí eu fui pra São Paulo, né? Não fui pra Camaçari, mas é perto, parecido. Minha querida Bárbara, um grande beijo pra você, viu? Acredito nisso. Se tivessem a mídia de hoje, a fama alcançaria um nível nacional, sem dúvida. Com certeza, Bárbara. O Donzelos foi um marco. E eu tava falando até com o Tony agora, por que ele não volta, né? Fala com o Alan pra fazer uma turnê de novo, assim, pra os jovens de hoje ver, porque continua muito atual, né? Eu acho que é uma peça atemporal. Alan, fica a dica aí, Alan, pra você conseguir aí patrocínio. Não, a Alan é tirada a ter 1000 coisas, não consegue. Você que é sabe? Produtor aí, Estressado, ele tá reúne sempre... o pessoal, eu sou voluntário, agora precisa ver os meios, né? Logística. Alan tem que conseguir tudo, joga nas costas de Alan. Jorge Costa, olha aí, nem sabia que essa celebridade estava aqui na Boa Terra. Cheguei ontem, cara, cheguei ontem. Nanda Morena, amo, dizendo que nos ama. Bárbara Virgínia, com certeza. Cheguei tarde, mas tá aqui. Tá dizendo que travou, que foram várias carinhas sem querer, mandou um monte de carinha. Ela quis mandar as carinhas, ela tá dizendo que travou. Pois é. A conversinha dela. Vitor Bardini. Victor Bardini, da Itália. Estou me amarrando no bate-papo pelo Zaca. Você é incrível, de uma inteligência multicelular, única e doutor, esclarecendo essas dúvidas. Muito bom, tô adorando. Obrigado, Vitor. Obrigado pela inteligência. A inteligência pode me levar à depressão, viu, amigo? Preciso me tratar logo, tomar algum remedinho. Quando a gente sair daqui, a gente vai beber, pra ver se eu não fico deprimido. Bárbara Virgínia tá dando boa noite pra gente. Minha amiga Sandra Munhoz. Tô aqui atenta, Zaca. Com Nanda Morena, a gente tá ligada. Sandra Munhoz é uma amiga minha, feminista, que levanta aquelas cartolinas. Sim ao aborto! E olha aí. Ó, Sandrinha. Que problema, Sandrinha? Aí, ó. Toma aí pra você, ó. Samuel Souza. Zaca, parabéns. São Paulo está com você. Que massa. Samuel Souza é um amigo meu, grande, de produtor de São Paulo de Vida, de Cinema, TV e Vida. E agora é seu conterrâneo, né? Aí, quando você tava falando, Sandrinha botou assim, tá, né? Olha o Joinir na área. Opa, cara, quanto tá sumido, cara. Joinir, depois daqui a gente vai lá pro Bonfim, como é o nome? Sindicato da Cerveja, né? Na Baixa do Bonfim. Eu não tava nem sabendo, mas vai. Então vamos. Você vai. Aí a gente vai pra lá e vamos encontrar a Alain Miranda e vamos pra lá. Se você quiser aparecer lá, tamo lá. Tá bom? E a galera que quiser aparecer também pra me levar uma roupa nova, que eu tô sem roupa nova para ano novo, viu? Aceitamos presente de Natal. Transplantar células da medula pode ser uma medida preventiva para retardar o câncer? Até hoje, esse tipo de tratamento aí envolvendo células-tronco, ele está relacionado mais a regenerar funções do que evitar o câncer. Né? Até onde eu sei, não existe nada em estudo nesse sentido aí. Tá? Mas ainda na maioria das vezes, um tratamento de caráter experimental. Ainda existe no campo da pesquisa. Ainda não é clinicamente disseminado, né? Ainda não está disponível para a maioria das pessoas. Ainda precisam-se muitos estudos, né, para se chegar a disseminar esse tipo de tratamento. Ótimo. Israel Vasconcelos, grande beijo. Ele está lhe perguntando o seguinte: com tantas restrições atuais, seria o caso de perguntar o que não faz mal? Existe uma brincadeira que as pessoas falam, né, meio médico, que a gente diz o seguinte: olha, viver dá câncer. Né? Então, seja pelos nossos hábitos, pela genética, né, a questão da hereditariedade, seja por poluentes, que algumas pessoas aí dizem, o número de poluentes, de agrotóxicos aumenta a incidência de câncer, hormônios nas carnes. Né? Então, é um mundo que parece ser fadado a te provocar câncer. Né? Então, alguns hábitos, eles são realmente muito nocivos, como, por exemplo, o tabagismo. O tabagismo, ele é relacionado a 9 tipos diferentes de câncer, a infarto, a derrame, a impotência sexual. Né? Então, esse é um hábito nocivo. Mas, em relação às outras coisas, ainda hoje não existe nenhuma dieta. O cara é vegetariano, vive mais? Não vive. É vegetariano, tem menos câncer? Né? Então não existe. Alguns hábitos ainda não estão claramente definidos. Então pra que ser vegetariano? Muitas pessoas são vegetarianas. Bom, não, eu queria ser. O vegetariano, ele tem alguns benefícios. Então, pelo fato de ele não comer carne, ele, por exemplo, acumula menos colesterol. Sim. Né? Então, isso é uma verdade. Ele está menos exposto a doenças que podem ser transmitidas, né, através do consumo da carne. Então, muitas pessoas consomem carne crua. Isso pode dar a doença da vaca louca, por exemplo. Né? Então,
Existem alguns benefícios em ser vegetariano. Por outro lado, nem todos os nutrientes podem ser obtidos por uma dieta estritamente de vegetais, né? Então a vitamina B12, por exemplo, é um nutriente que você só obtém se você comer a carne vermelha, a carne bovina, né? Você não obtém ela de fontes vegetais, né? Mas não se pode dizer, olha, os vegetarianos vivem mais ou vivem menos, tá? Mas o excesso das coisas é que ele é prejudicial. O excesso de o tabagismo, né? O excesso de bebida alcoólica, isso pode levar a desfechos desagradáveis, né? Cânceres, no caso da bebida alcoólica, cirrose hepática, né? Doenças de maneira geral do fígado, desnutrição, tá? Mas em relação à alimentação, olha, vou comer uma maçã ou vou comer uma, né? Isso aí não muda muito, né? Não muda muito, né? Principalmente falando, por exemplo, em termos de câncer. Uhum. Joini tá perguntando. Bom te ver, não, tá só falando pra gente. Bom te ver, amigo. Zaca, você é show. Um abração, Ni. Ramilson Silva tá te perguntando se banana ajuda a evitar o câncer. A banana em si não tem a ver com a prevenção do câncer, né? De nenhum tipo de câncer, até onde eu sei. Mas a banana é um alimento saudável, é um alimento natural, um alimento cru. Se você tem o hábito de comer alimentos assim, você, né, vai estar se livrando aí de talvez outros malefícios, colesterol alto, diabetes, né? Mas em relação especificamente ao câncer, não há nada cientificamente comprovado em relação a isso aí. Uhum. Rabin Santos está colocando aqui uma outra pergunta, um outro questionamento para você. Ele está dizendo que ele vai fazer 52 anos e não gosta de ir a médicos. Não vou nem ver gripe, quanto mais próstata. Espero que nunca precisar. No momento, meu pai está com câncer na próstata. Tratando, mas é um sofrimento que não quero passar. Bom, se ele não vai ao médico, né, não gosta... Rabin, eu vou fazer um comentário em relação a... Esse seu comentário ele foi interessante. Você tem 52 anos, provavelmente seu pai não tem menos de 60, né? Provavelmente não, seu pai não pode ter menos de 60. Então, claro que você como homem, né, você tem chance de ter câncer de próstata. Hoje em dia, as sociedades de urologia no mundo inteiro não estão recomendando que se façam exames de rotina, né? Então não existe uma campanha, olha, vamos todo mundo fazer o exame para ver se tem câncer de próstata, tá? Isso tem sido desaconselhado pelo fato de que mesmo os exames que parecem mais simples, eles podem levar a desfechos desagradáveis, tá? Os homens que desejam fazer, eles são aconselhados, né? Ouvem os benefícios e os malefícios por parte do médico, e eles podem seguir para dosar o exame, para fazer o exame de toque, se eles assim desejarem, né? O médico ele pode ser frequentado caso você tenha alguma doença, mas é claro que é uma opção, ninguém é obrigado a frequentar o médico, a ir ao médico, né? Mas uma coisa que eu te recomendo se você tiver algum sintoma relativo à próstata, dificuldade para urinar, dor, né? Infecções urinárias de repetição, eu recomendo que você procure o médico, porque o médico ele pode te ajudar, né? No caso de um diagnóstico eventual de câncer, a melhor coisa é detectá-lo o mais precocemente possível, né? Então, se você tem a sintomatologia, diagnostica logo, você tem uma chance maior aí de ter o seu câncer tratado e curado, né? Joinha está pedindo para que você fale um pouco sobre o câncer no útero. Bom, o câncer o útero ele pode ter basicamente, né, dois tipos de câncer, né? Então, os mais comuns, né? O câncer de colo de útero, né? E o câncer de endométrio, tá? O câncer de colo de útero ele tem muito a ver com o vírus HPV, né? O papiloma vírus humano, que é um vírus que pode ser contraído através aí do contato sexual. É um câncer que ele demora bastante tempo aí para evoluir e que, portanto, a prevenção dele, né? O chamado exame preventivo, ele pode ajudar muito a mulher, porque a mulher pode detectá-lo em estágios muito precoces né, na sua evolução e fazer tratamentos menos invasivos. Então, se ele é detectado apenas como uma película ali ao redor do colo do útero, aquela película ela pode ser removida de maneira superficial e a mulher não ter grandes prejuízos. Quanto mais tempo se demora para detectar, obviamente o impacto em relação à saúde e à agressividade do tratamento ela é maior. O câncer de endométrio ela tem mais a ver com a idade, né? Mulheres mais idosas aí podem ter, né? E ele tem a ver com a produção de hormônios, né? Então os estrógenos eles podem estimular um crescimento desordenado do endométrio, né? E levar
a esse desfecho aí. Né? Não tem muito como prevenir, além de evitar o uso de hormônios aí. Mas como são hormônios que a própria mulher tem no corpo, ela fabrica nos ovários, né? Então não há muito como evitar, mas também está sempre, né, a saúde da mulher ela precisa ser sempre vista, né? A mulher sempre precisa estar indo ao médico para cuidar dessas questões aí. Mais do que o homem? Em relação a esses tipos de doença ginecológica, sim, né? Porque como é como a genitália da mulher, né? Ela usada para fins reprodutores ou não, né? Então, como está, né, em constante atividade, então isso pode levar a agravos à saúde, e é importante que a mulher esteja sempre prevenindo, né? Fazendo exames de preventivo, né? Para detectar qualquer alteração o mais precocemente possível. Um beijo para minhas amigas que estão sempre em constante atividade, viu? Vamos lá. Israel Vasconcelos mandando boa noite. Sidney Nunes está dizendo uma boa noite pra gente, que mais uma vez um tema passando boas informações. Débora Requião tá mandando uma boa noite. Opa. Débora tá aqui em Salvador e não trouxe a Alice pra eu ver ainda, hein, Débora? A Alice é a filhinha dela, viu, que acabou de nascer. Aliás, não, que já vai fazer um aninho. Que bom esse assunto. Tem homens que não dão muita atenção para fazer o exame. Carla Monique, olha aí, Isaac, achutei certo. O pau que dá em Chico dá em Francisco, sobre homossexuais e heterossexuais terem a possibilidade do câncer de próstata. Branco Eduardo está dizendo muito interessante esse tema. Folha Reis está mandando boa noite. Boa noite, querido Folha. Valdinéia Itaparica, boa noite, está nos acompanhando. Gilmar Calazans, que é seu colega, está falando o seguinte: mas em compensação é a maior causa de doenças cardiopulmonares, então evite. Ele falou de alguma coisa que alguma coisa que falamos antes. Então trate de fazer os exames, pois você já tem precedente paterno. Quanto mais precoce a cura e sua vida em jogo. Eu acho que os comentários estão de baixo para cima, né? De baixo para cima, mas é sobre algo que nós comentamos lá no meio do assunto. Eu não estou conseguindo. Gilmar deve estar fumando alguma coisa para ter falado das coisas soltas assim. Eu não estou conseguindo entender, Gil. Israel Vasconcelos está mandando outra coisa aqui. Recentemente foi publicada uma matéria dizendo que o tabaco inibe o mal de Parkinson e Alzheimer. Eu não estou ciente dessa matéria, mas a gente tem que ter bastante cuidado com o que sai aí na mídia, porque a mídia nem sempre traduz as novidades científicas da maneira mais correta. Né? Eu realmente não estou a par dessa matéria, mas isso aí pode ter sido um estudo em animais. Né? Estudo em animais nem sempre, né, tem a ver aí com se refletem de maneira igual em seres humanos. Mas realmente eu não estou a par dessa situação. Ainda assim, o hábito de fumar ele não deve ser recomendado, né, somente com base no fato de que ele eventualmente preveniria uma doença ou outra. Tá? Você vê que a galera quer fumar, quer comer muito, quer ficar todo mundo saudável, de fit, boa, né? Andando numa boa sem ter nada. Ó, o Fabrício Camin, grande beijo, meu amigo Fabrício, está te fazendo uma pergunta. O doutor acha que as piadas e preconceitos são os maiores inimigos da doença? Ele está falando no caso do câncer de próstata. Eu acho que não, eu acho que é desinformação. Né? Eu acho que o ser humano ele é piadista por natureza, a gente faz piada com tudo. Né? Tá aí a internet para mostrar hoje em dia que é impossível proibir as pessoas de fazer piada. Que a gente pode realmente informar, né? Conscientizar as pessoas da necessidade de se cuidarem, de estar atentas ao corpo, né? E no caso de sentir alguma coisa, procurar ajuda especializada para, em caso de se detectar uma doença, o tratamento seja o mais precoce possível. Mas uma piada você bloqueia um cara de fazer um exame, viu? Depende da piada, tem uns caras que bloqueiam, viu? E para finalizar, Jorge Costa está dizendo isso aqui para você, ó, Donzelos Forever. Abração eterno, Chester. É isso aí. Gente, mais uma vez a gente agradece a audiência, dizer que a entrevista fica alocada no meu Facebook e as pessoas podem conferir na íntegra. E em um momento dessa entrevista que durou... A gente passou do tempo, viu? Não, a gente vai chegar no tempo agora, 1 hora. Em um momento ele falou da cura do câncer, vocês vão ter que achar o tempo aí, mas ele falou, viu? Todo mundo vai ter que assistir. Vocês vão ter que ver, porque foi falado isso. Olha direito, vocês não viram direito. Pode quem não viu, veja, viu? Porque tá lá, tá aqui. O negócio foi falado, o remédio foi citado. E é genérico. O caminho de orelha tá cheio de farmácias, Tony. Você já viu? Toda hora abre uma. Já vi. Abre uma. Abre farmácia e funerária aqui o tempo todo. Ou seja, tem coisa errada. Funcionando muito. É um mercadão aqui, viu? A coisa... E agora que abriu parece um shopping, você já viu? Drive-thru. Não, eu não vi ainda. Onde é no Banco Itaú, velho?
Caramba. Abriu uma grande farmácia. Bom, a gente vai pra noite, vamos encontrar nosso amigo Alain Miranda, que quer tirar dúvidas sobre o exame de toque, que ele deve fazer a semana que vem com o Chester. A gente vai encontrar ele. E eu quero dizer a vocês que, mais uma vez, eu agradeço ao meu único patrocinador, que é o Laços Gaúcho, e tem patrocinado a gente com jantares, embora a gente não vá hoje jantar lá não, a gente vai para um lugar mais diferente, né? Mas é muito bom, é uma churrascaria e pizzaria maravilhosa aqui na Cidade Baixa, a gente não tem tantas tão boas, é aquelas comidas que parecem uma ração, mas lá é até boazinha, até a comida é boa, dá para comer, é uma coisa bem legal, que tem um negócio, meu velho, que é feio aqui, viu? E eu não quero nem que me patrocine, viu? Porque eu vou ter que ficar falando bem, né? E dizer a vocês, assim, que a gente vai dar um tempinho, né? Fim de ano, provavelmente Jorge França, o mega star do Jorge França, mas ele só vai vir se a audiência dele for maior. Maior do que a de Chester. Jorge França vem fazer a nossa recapitulação do ano, que é a retrospectiva de 2016, né? O ano vai acabar e ele vem falar. E na verdade é tudo farinha do mesmo saco aqui. Jorge França, Alain, Chester, é tudo farinha do mesmo saco. Tem um monte de pergunta entrando ainda. Depois eu peço a você, Tony, que entre individualmente e responda as pessoas, porque vai ficar locado, entendeu? Ok. Você pode responder diretamente para as pessoas. Tá bom. Grande abraço para vocês, boa noite, feliz Natal. A roupa de vocês, a roupa nova, que fica pelo bairro subindo e descendo a ladeira com um copo de cerveja e aquela música de Natal insuportável tocando, aqueles pisca velho guardado de gaveta, de caixa, fica em cima de armário de guarda-roupa, na porta, piscando aquela coisa entediante, ó. Entendeu? Mas é isso aí, né? Só tem isso mesmo. E tomara que chova. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Grande abraço. Peraí, ainda acho que entrou mais umas 3 perguntas aqui que eu vou fazer que parece que tá valendo a pena, viu? Eu vi daqui, o que é que estão falando aí? A gente já tá na despedida, o tempo tá acabando, ainda tem 3 minutos. Não tinha patrocínio. Gal tá rindo aqui. Gal, fique quietinho em casa, vai seguir as instruções, viu? Que mulher tem muito mais problema do que homem. Vocês querem comer feito umas porcas? Ficar com corpo de Barbie? Rosiane Carvalho. Grande Antonedson, te conheci na casa de Arthur. Época em que você era magro, eu também. O tempo acarreta aumento de peso para as pessoas de maneira geral. Beijo, Rosiane. Tá vendo? A pessoa fitness dando conselho. Agora, e Jani tá falando uma outra coisa pra você aqui. Cadê seu filho? Cadê o filho? Mickey. O filho dele é Mickey agora. Donald. Se contar, eu tenho 2 filhas gatas, um filho gato e uma filha cachorra. Que Se massa. contar, Que massa. estão lá em São Paulo. E uma no Dona Rio. Edna Raposo, um grande beijo pra senhora. Grande beijo. Espero visitá-la a senhora o mais breve possível. E a senhora vai me dar aquele quadro de presente. Ela tá aqui, ela veio comigo. Ela tá aqui? Tá. Ah, aquele quadro que tá na parede, a gente vai só fazer uma doação, viu? Gente, grande abraço, boa noite pra vocês e fiquem em paz. Tony tá mandando vocês ficar com Deus, ele tem as razões dele pra isso. Ele é muito cristão e é isso aí.